Olá, meninas, tudo bem? Devido a essa medida de contenção, né, de isolamento por causa do vírus, eu vou fazer algumas videoaulas para que vocês não percam o conteúdo, tá? Não estão indo na faculdade, mas nem por isso vão perder aula, né? Então, vamos continuar com o nosso conteúdo. Agora a gente vai iniciar falando sobre a diferença entre ler e contar. Contar uma história é diferente de ler uma história. O contador de história cria imagens que ajudam a despertar as sensações e a ativar no ouvinte os sentidos, seja ele o paladar, a audição, o tato, a visão e o olfato. Então, a contação de história, ela vai muito além de uma só leitura, de uma só comunicação da história. Ela deve ter toda uma questão performática, que instigue os sentidos dos alunos, das crianças, sejam ele o paladar, a audição, o tato, a visão, o olfato. Então, ela deve ser para além da simples leitura, deve ser algo instigante para esses alunos. Assim, suas narrativas são carregadas de emoções e repletas de elementos significativos, como gesto, ritmo, entonação, expressão facial, silêncios. Então, tudo isso faz parte da contação da história. Tudo isso traz sentimentos, trazem um sentido para quem está ouvindo, para o espectador. Então, é muito importante, tá? Que sejam feitos gestos, movimentos faciais, né? De espanto, de medo, tudo para instigar a criança naquele momento. Então, tais elementos proporcionam uma interação direta com o público e implicam improvisações e interpretação. Então, a contação de história, ela entra um pouco na questão artística, na questão teatral, né, mágica da história. Então, pode-se usar vestimentas diferentes, usar materiais diferentes para instigar, né, a vontade da criança de ouvir aquela história. Então, tudo isso é muito importante. Então, o contador, ele recria o conto junto com seu auditório, conservando algumas partes do texto. No entanto, as modifica conforme a interação que estabelece com o público. Então, a história, ela não vai ser exatamente fiel àquela leitura, né? Ela pode ser adequada de acordo ali com as necessidades do seu público. O leitor de histórias, por sua vez, empresta sua voz ao texto, respeitando a estrutura linguística da narrativa, bem como as escolhas lexicais do texto. Então, essa é uma diferença muito importante para a gente prestar atenção quanto às diferenças de ler e contar, tá? Então, o contador, ele é livre para modificações. Ele pode alterar de acordo ali com o seu público, com quem ele está lidando, né? Fazer adequações, modificações. Já o leitor de história, não. Ele tem que ser muito fiel ao que ele está lendo. Por quê? Porque ele simplesmente está dando sua voz ao texto. Então, é aquilo que a gente falou em aulas anteriores. Você não pode alterar uma palavra para facilitar para o seu aluno, tá? É bem mais interessante você usar o vocabulário que está sendo empregado no texto e depois fazer as pontuações explicando para os alunos o que são aquelas palavras, do que você fazer a alteração. Porque é dessa forma que o aluno vai melhorando o seu vocabulário, vai enriquecendo a sua fala e a sua escrita, tá? Então, esse trechinho é bem importante, tá? Ler uma história é uma forma de apresentar a obra conforme sua linguagem original. Como eu disse anteriormente, é
o que está escrito. Você não vai adaptar, você não vai adequar nada, tá? Contar histórias envolve improvisação, interação e elementos agregados. Então, no momento que eu for contar uma história, eu posso usar outras coisas para me auxiliar. Por exemplo, eu posso usar um bonequinho na minha contação de história, tá? Eu posso usar instrumentos musicais, eu posso usar fantasia. Então, a contação de história, ela envolve toda essa magia teatral. Já a leitura não, a leitura é claro que você vai dar entonação, você vai ter as expressões, mas ela não pode ser modificada. A leitura deve ser sempre fiel ao que o autor escreveu. Então, leitura e contação de história são duas formas diferentes, mas importantes, tá? Ambas são importantíssimas para a formação do aluno e devem ser feitas, tá? Então, devemos lembrar que não podemos somente contar histórias ou somente fazer leituras. As duas são muito importantes, porque na contação de história, você vai trabalhar ali com a questão da imaginação, da ludicidade, da fantasia, de forma mais explícita. Já na leitura, você trabalha tudo isso também, mas você vai trabalhar a questão do vocabulário, da fala, da escrita, tá? Então, o texto escrito segue as normas da língua escrita, que são completamente diferentes daquelas da língua falada. Então, quando a gente vai contar uma história, a gente tende a usar um vocabulário mais simples, mais de acordo com os nossos alunos, com as crianças. Já na leitura, nós devemos ser fiéis àquilo que a gente está lendo. Então, por isso é importante você trabalhar as duas, tá? Então, quando uma criança ouve a leitura de uma história, ela introjeta funções sintáticas da língua, além de aumentar seu vocabulário e seu campo semântico. Então, é aquilo que eu já falei, a leitura é muito importante, porque a partir da leitura, desse conhecimento, desse contato com diferentes linguagens, com diferentes palavras, que a criança vai enriquecendo tanto a sua fala quanto a sua escrita. Então, aquele que lê a história deve dominar a arte de contá-la. Então, contar história, como eu disse, é artístico, né? É performático. Você tem que usar toda as expressões possíveis, seja na entonação, seja nas expressões, nos objetos que você vai utilizar. Estar preparado o suficiente para fazê-lo com apoio no texto. Então, a gente tem que ter, né? Para contação de história, você tem que ter um texto de base. Sabendo utilizar o livro com acessórios integrado à técnica da voz e do gesto. Então, a gente vai utilizar ali o livro, o texto, mas podem haver modificações, pode haver toda uma alegoria, toda uma performance dentro daquilo que você vai fazer. Então, quem lê para uma criança não lhe transmite apenas o conteúdo da história, promovendo seu encontro com a leitura, possibilita-lhe adquirir um modelo de leitor e desenvolve nela o prazer de ler e o sentido de valor pelo livro. Então, como eu disse nas aulas anteriores, no momento que a gente pega um livro, né, que você, professor, está utilizando o livro, você ensina para o aluno como manusear esse livro, tá? Como deve ser a estrutura para você fazer uma leitura. E esse contato com o livro, com a vivência do ler, é o que vai trazer para o aluno esse gosto pela leitura, tá? Então, você não está ali transmitindo só uma história, mas todo esse processo do ler. E no contar a mesma coisa, porque você pode contar uma história para a criança e pedir para que ela reconte essa história da forma dela. Ou você pode fazer a leitura e pedir para que ela reconte essa história, tá? Então,
tudo isso faz parte do processo do aprendizado da criança e do gosto pela leitura, tá? Para ela para o livro ter sentido na vida dela, ser pertencente, tá? Diferenças entre ler e contar histórias, então, que a gente já vem falando. É essencial conhecer as características das duas para saber quando e como trabalhar cada uma. Então, agora eu vou trazer algumas características mais específicas, tá? Para vocês identificarem as diferenças entre ler e contar. Então, aqui nós temos ler, né? Na leitura, a história é apresentada, preservando as palavras escolhidas pelo autor. O leitor deve manter fiel ao que está escrito. Então, isso nós já falamos. Já no contar, a trama sempre sofre pequenas modificações, já que o contador tem a liberdade para improvisar e agregar elementos a ela. Ele nunca conta uma história da mesma forma. Então, mesmo que ele conte a história da Chapeuzinho Vermelho 15 vezes, 15 vezes ele vai contar, cada vez ele vai contar de uma forma diferente, porque ele vai trazer coisas diferentes, ele traz palavras, ele traz gestos, traz entonação, ele pode acrescentar coisas na história, como a gente já comentou. Pode ser que um dia a Chapeuzinho esteja levando bolinho para vovó, outro dia pãozinho, outro dia brioche, né? Então, tudo isso entra no contar, nessa diversificação da história. Tá? Ela nunca vai ser contada da mesma forma, diferente da leitura. A leitura deve ser sempre fiel ao que o autor escreveu. Então, na leitura, ela desenvolve desenvolve o comportamento leitor das crianças, elas conhecem o portador e seus elementos, o texto e as imagens, elas aprendem a emitir opiniões sobre a história, falando ao grupo se gostaram do que foi lido e por quê, e a conhecer o ponto de vista dos colegas. Então, esse trabalho é muito importante também. Após a leitura, o que nós achamos da leitura? O que vocês acharam? Né? E respeitar também a opinião dos colegas, nem todos vão gostar, né? Mas por que você gostou? Por que você não gostou? Então, todo esse trabalho deve ser feito pelo professor, nessa mediação. Então, selecione e leia os livros pensando na qualidade literária e na adequação à faixa etária da turma. Então, isso é muito importante, né? Você tem que disponibilizar livros que tenham qualidade, né? Lembrando daqueles momentos de leitura que a gente falou, que vai ter um momento livre, que a criança vai poder escolher o livro que ela quiser para ler, tá? Até um livro mais difícil para ela conhecer, pelo menos, e ver, não, esse eu não dou conta, então eu vou pegar outro, tá? Mas nos momentos mediados pelo professor, com uma leitura, do momento de leitura, né, do professor, essa leitura, esses livros devem ser pensados pelo professor, deve saber por que você está utilizando eles, né? Né, uma literatura de qualidade, como a gente já viu, porque existem livrinhos, livrinhos mais simples, como aquele que a gente utilizou lá na aula, que tem lá, e temos livros mais bem elaborados, que vão trazer um vocabulário melhor e trazer um enriquecimento melhor para os nossos alunos. Então, cabe ao professor selecionar as leituras adequadas para fazer na sala, tá? Já na contação, ampliar o repertório da cultura oral, que se perpetua na forma e sofre mudanças de conteúdo de geração em geração. Então, na contação de história, deve haver essa valorização no oral, na oralidade, né? Nesse contar e recontar de determinadas histórias. Conheça bem a história e seus personagens, já que ela será contada sem o auxílio de um portador de texto. Então, você vai
não necessariamente você vai ter aquele texto ali em mãos. Então, você tem que ter um conhecimento muito bom da história para que a história não seja confusa, né? Para que você não fique perdido nessa contação. Então, analise se intervenções com música, fantoches e outros recursos podem enriquecer o momento. Então, tudo isso pode ser utilizado. Pode ser utilizado música, fantoche, bonecos, pintura, o que a criatividade mandar. Então, qualquer recurso é válido, tá? E providenciar o material antes de iniciar a contação, tá? Ter tudo ali próximo em mãos. Coloque o grupo sentado próximo a você, de modo que... Leitura, tá? De modo que todos possam ouvir a leitura e visualizar as ilustrações do livro. Então, colocar em círculo, todo mundo junto, de uma forma confortável, e que eles possam todos conseguir ouvir e ver as imagens a hora que você virar o livro, tá? Se houver diversos exemplares do mesmo título, melhor ainda, tá? Cada um da turma pode acompanhar, ou em dupla, esse livro, tá? Porque eles já vão visualizando e acompanhando essa leitura também é um processo muito interessante para a criança, tá? Apresente ao grupo o título do livro, o autor e seu ilustrador. Então, tudo que contém no livro deve ser apresentado, tá? Explique o porquê da escolha e antecipe possíveis dúvidas. Então, por que escolheu esse livro? Qual é o motivo dessa leitura que nós vamos fazer agora? Se, por exemplo, os personagens moram no Polo Norte, fale um pouco sobre o local. Então, onde é o Polo Norte? O que é o Polo Norte? É o mesmo caso do brioche, tá? Então, se você conhece o seu aluno, você sabe as dúvidas que eles podem ter. Então, você já pode adiantar, né, e explicar alguns termos, ou explicar depois também, não tem problema, tá? Lembre que é importante todos se manterem em silêncio até o fim da leitura e que perguntas serão respondidas depois. Então, a leitura deve ser um processo contínuo, tá? Sem pausar, sem quebrar aquela fluidez da leitura, tá? Deixa as perguntas para depois, todo mundo em silêncio, ouvindo. É o respeito pelo momento da leitura que deve ser trabalhado, tá? Então, faça referência ao suporte, livro, que é um bem cultural e guarda a história. Então, explicar o que é o livro, qual a importância do livro, esse conjunto de folhinhas e palavrinhas, qual a importância disso? Então, o aluno ele tem que ver o porquê que o livro é importante, tá? Ele tem que ver sentido naquilo. Já na contação, peça que as crianças se acomodem em torno de você para ouvir a contação com clareza. Tem que estar ali visível para todo mundo. Faça uma introdução rápida do enredo e fale sobre a opção de contar aquela história especificamente. Antecipe possíveis dúvidas, da mesma forma como na leitura. Informe que é importante o grupo se manter em silêncio para ouvir a contação. E as perguntas devem ser respondidas somente ao término da atividade. Da mesma forma que a leitura, a contação também deve acontecer com uma fluidez, sem interrupção, até porque demanda do contador todo um processo, né, cognitivo de relembrar essa história. Então, qualquer interrupção pode ser prejudicial e até para as crianças também. Então, sempre sem interrupções. As crianças têm que respeitar o momento, seja ele de leitura, seja ele de contação de história. E para isso é necessário que a pessoa que está lendo ou contando, no caso, né, vocês futuras professoras, que vocês pontuem tudo isso antes, para que já ocorra uma rotina, né, que eles já saibam como é o funcionamento dessa leitura e dessa contação de história. Então, durante a leitura, seja fiel ao texto. Não substitua palavras ou faça interrupções na narrativa. Mude o tom de voz de acordo com os personagens e o desenrolar da trama. Então, você pode sim mudar a sua entonação, você pode usar vozes diferentes ao ler a sua história, tá?
mas ela deve ser sempre fiel ao que o autor escreveu, sem mudar palavras, tá? Que isso fique muito claro. Eu acho que ficou, porque eu já repeti 1 zilhão de vezes, né? Às vezes eu sou meio repetitiva, desculpa. Convide a turma para comentar a história e as ilustrações e abre espaço para perguntas, se necessário. Releia trechos. Se for necessário, você relê um pedacinho, um trecho, caso as crianças não tenham entendido. Às vezes é necessário você reler, porque você faz uma explicação e retoma esse texto para que elas compreendam de uma melhor forma. Ofereça o livro aos pequenos para que eles o manuseiem e analisem como o visual ajuda a contar o enredo. Então, pegar o livro, ver as imagens, conhecer a estrutura do livro, tocar nas folhas. Criança é muito sensorial, então isso é muito importante para elas, tá? O contato com o livro, e não só o livro ser aquela preciosidade do professor, né? Eu lembro que até uma das meninas comentou que na sala em que elas trabalham, tem lá vários livros expostos para as crianças pequenas brincarem, usufruírem da forma que elas quiserem, que elas tenham a possibilidade. Então, esse contato com o livro é muito importante. Conte na contação de história, conte a história preservando os detalhes. Cuide da postura corporal para que os movimentos enriqueçam a contação. Fique atento à impostação de voz, respeitando o desenrolar da trama e as características do personagem. Então, na contação, a entonação, a sua performance, os seus movimentos, os objetos que você está utilizando são muito importantes para toda essa construção lúdica da criança, né? Sugira às crianças que apresentem suas opiniões sobre a trama que for contada e a forma como a narração foi feita. Então, é legal, sempre após a leitura e a contação, você ver a opinião da criança. A criança tem que ser ativa nesse processo, independente da idade que ela tiver, né? Ela tem que dar a sua opinião, se expressar, falar o que ela achou, o que ela entendeu, o que ela não entendeu. Tudo isso é de extrema importância, tá? Então, lembra daquele trabalho que eu tinha proposto para vocês? Como nós... Vou dar uma ideia, tá? O que a gente pode fazer? Vocês iriam escolher um dos domínios sociais de comunicação, né? Ou narrativo, ou relato, ou argumentativo, ou expositivo, ou instrucional, e fazer uma apresentação oral. Então, a minha sugestão é, não sei se vocês vão gostar, mas é o que a gente tem para hoje, né? Eu tô aqui, ó, pentei até o cabelo para vir falar com vocês. Então, a ideia é que vocês gravem um vídeo fazendo essa apresentação oral, tá? E me enviem. Pode me enviar pelo WhatsApp ou pode me enviar pelo e-mail. Eu vou mandar esse material pelo e-mail. Então, vocês podem enviar por lá ou até pelo WhatsApp. Depois eu envio o meu número para vocês. Eu acho que a maioria tem, mas eu envio por via das dúvidas, tá? Então, enviem esse material, porque a gente tem que ter também essa interação. Não adianta só eu ficar aqui falando. Então, enviem a apresentação oral de vocês, assim como eu estou fazendo mesmo. Pode ser pelo celular, pega o celular, conta uma história, ou uma notícia, um relato. Vocês podem escolher, tá ok? Outra sugestão que eu tenho, que eu achei fantástico, tá nesse link, aqui, tá? Que eu coloquei para vocês, que são contadoras de histórias que estão fazendo live no Instagram para as crianças que estão de quarentena. Então, para que as crianças se mantenham ocupadas, elas estão contando histórias. Então, eu achei legal trazer para vocês. Vocês podem acessar essa notícia e entrar no Instagram delas para ver como elas contam a história. Isso é legal, porque tem contadoras de vários estilos. Muito bacana. Então, acessem e vejam como elas contam essas histórias, tá? Para que a gente possa depois utilizar para as nossas aulas. Então, meninas, por hoje é só isso. Semana que vem eu mando mais coisas.
Fico esperando os vídeos de vocês também, tá? Qualquer dúvida, eu sempre erro lá. Podem me mandar por WhatsApp, por e-mail, por áudio. Se precisar, eu faço outro vidinho para explicar as dúvidas que vocês tiverem, tá? Se cuidem por aí, lavem bem as mãos e quarentena, álcool em gel para quem não puder ficar de quarentena e até semana que vem.